Bom dia a todos novamente. Bom dia a todos. Bom dia. Estamos iniciando, né, o nosso quinto EJUEDAC de tema Dê o seu melhor todos os dias. Teremos das 9h45 até as 9 horas, das 8h45 até as 9 horas, harmonização com Claude Ramalho. A reunião está sendo gravada, com a permissão de todos, e qualquer dúvida, falar comigo aqui no chat, né? E Claude, é com você agora. Gente, valeu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Guia, pelo convite. É muito bom estar mais uma vez junto com vocês, revendo pessoas que há muito tempo eu não via. Né? Acho que Claudiana, né, entrou aí. Eu vejo faz muitos anos que eu não vejo Claudiana, desde a época da COGEP. E é muito bom estar junto com vocês de novo. Para a gente não demorar muito, eu vou trazer algumas canções, tá? São canções inéditas, tá? São composições minhas que durante a pandemia, depois que um amigo espiritual deu um toque, fez, por que você não traz de volta o seu dom de compor? Você acha que a música vem de agora? E parece que deu um estralo ali, rapaz, na conexão espiritual, que fez com que as portas das composições abrissem de uma forma incrível. E eu vou trazer algumas canções, como eu falei, como é uma reunião de jovem, então vou fazer uma coisa para cima, bem alegre, e curtam, batam palmas. Eu só não vou dizer que cante porque é música inédita, né? Então não dá para cantar. Mas vamos lá, assim, essa aqui, Tudo Pode Mudar, fala justamente de quando a gente menos espera que as coisas aconteçam, tudo pode mudar. Então ela é bem assim. Há momentos em que a vida vai parar, na certeza da incerteza do porvir. A verdade é quem vai te desvendar. Na clareza da tua alma se despir. Nas esquinas da tua vida tudo pode mudar. Os teus passos vão mudar a direção. O amor de Deus é quem pode fazer parar tudo e também teu coração. Desvendar tua alma na pureza do teu ser. Abrir o peito para poder além enxergar. Refletir em cada passo dado até aqui. Renascer na vida, tudo pode mudar. Há momentos em que a vida vai parar, na certeza da incerteza do porvir. A verdade é quem vai te desvendar. A clareza da tua alma se despir. Nas esquinas da tua vida tudo pode mudar. Os teus passos vão mudar a direção. O amor de Deus é quem pode fazer parar tudo e também teu coração. Desvendar tua alma na pureza do teu ser. Abrir o peito para poder além enxergar. Refletir em cada passo dado até aqui. Renascer na vida, tudo pode mudar. Então, ame mais, eu amo mais, perdoe mais. Faça mais, receba mais, se doe mais. Ame mais, eu amo mais, perceba mais. Faça mais, perdoe mais, se doe mais. Oh, ame mais, eu amo mais, perdoe mais. Faça mais, perceba mais, se doe mais. E Quântica? Quântica é uma das canções que eu fiz, acho que no final de 2019, que fala sobre mudanças. Ela, se a gente for pesquisar na quântica física, ela fala de mutações, de mudanças, de transformação, e quando a gente vai para a quântica espiritual, isso, assim, a gente renovar, assim, o que é que a gente quer para a nossa vida, o que é que a gente quer como espírito, o que a gente quer como seres humanos, né? Então, muitas vezes estamos ali perdidos
nos nossos caminhos, mas conseguimos nos encontrar de um estalar de dedos. E eu acho que diz assim: quantos caminhos afora, quanta tristeza embora, quanta degradação sei. Quantas medidas incertas, quantas palavras desertas, quantos labirintos verei. Mas não sou nada disso. Eu preciso viver, me amar, me querer. Eu sou mais do que isso. Pensamento, atitude, intenção é o que eu vivo. Quantos caminhos afora, quanta tristeza embora, quanta degradação sei. Quantas medidas incertas, quantas palavras desertas, quantos labirintos girei. Mas não sou nada disso. Eu preciso viver, me amar, me querer. Eu sou mais do que isso. Pensamento, atitude, intenção é o que eu vivo. Nessa vida eu vivo pensando na medida certa. Sigo bem a minha vida de cabeça aberta. Confio e eu sei que ela me traz. Transcendo em mim, agora vivo em paz. Atraio a energia que eu quero ser. Busco em Deus a cada dia um novo amanhecer. Fecho a porta que não mais me faz feliz. Levo a vida na paz que eu sempre quis. Agora eu sou tudo isso. Me entrego, agradeço, aceito e confio. Eu sou mais do que isso. Pensamento, atitude, intenção é o que eu vivo. Agora eu sou tudo isso. Me entrego, agradeço, aceito e confio. Eu sou mais do que isso. Pensamento, atitude, intenção é o que eu vivo. E quando a gente tem a certeza das coisas da nossa vida, que nem tudo que chega pra gente, ou tudo que vai embora, ele volta, ou que os milagres são algo extraordinário, mas que, na verdade, o que é um milagre é fruto da nossa ação. Então, a gente aprende que na vida o que vale é o nosso sentimento, que é tudo aquilo que a gente constrói da forma que a gente acha que deve ser, que cada um tem a sua forma de viver, tem a sua forma de seguir e construir-se. Então, Certezas diz assim: hoje aprendi, a vida dá mil voltas. Hoje aprendi, o que vai não sei se volta. Hoje aprendi que milagre é fruto da minha ação. Hoje aprendi, o que vale é o que tenho no meu coração. Hoje aprendi que a vida se constrói de momentos. Hoje aprendi, na grandeza dos bons sentimentos, amar o que é o amor, sonhar, seja um sonhador, sentir que a vida é passageira, se faz, se refaz,
Construa a sua maneira. Permite, Deus, que as coisas sejam assim. O que vier depende de você, depende só de mim. Hoje aprendi que a vida dá mil voltas. Hoje aprendi o que vai, não sei se volta. Hoje aprendi que milagre é fruto da minha ação. Hoje aprendi o que vale é o que tenho no meu coração. Hoje aprendi que a vida se constrói de momentos. Hoje aprendi na grandeza dos bons sentimentos. Amar o que é o amor. Sonhar, seja um sonhador. Sentir que a vida é passageira, se faz, se refaz. Construa a sua maneira. Permite, Deus, que as coisas sejam assim. O que vier depende de você, depende só de mim. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Sejam felizes, refaçam sua vida, façam do jeito que vocês acham, porque o crescimento é individual. Muito obrigado mesmo. Valeu. Gratidão, Claude. Adorei as músicas. Futuramente queremos o CD para escutá-las. Opa, vou começar a postar aí nas redes sociais, viu? Aguardem. Ok. Legal, Bom, legal. pessoal. Gente, sim, pode falar, Claude. Obrigado, eu vou precisar me retirar, tá certo? Eu tenho outros compromissos agora, tá certo? Bom encontro, Deus abençoe vocês e sucesso sempre. Um abraço. Abraço. Bom, pessoal, nossa irmã Guia Rodrigues, ela vai fazer a nossa prece inicial, mas antes eu queria deixar alguns comentários. É o seguinte: entre cada oficina vai ocorrer o sorteio de alguns brindes, né? E aí, de acordo com a entrada de vocês na nossa sala virtual aqui, eu estou anotando o nome e a numeração. Então, quando chegar o momento do sorteio, eu informarei a todos a numeração de cada um. Outra coisa, estou avisando aqui e também vou colocar no grupo. Eu coloquei que a entrada na nossa sala seria permitida até as 9h05. Mas existe 3 oficinas a ser realizada pela manhã. E aí vai estar permitida a entrada de todos, né, durante toda a execução das oficinas. E aí, deixa eu colocar aqui fundo musical para nossa irmã fazer a nossa prece. Eu acho que eu não estou esquecendo nada, não. Meus companheiros e companheiras de organização, se eu esquecer algo, me informe no chat ou no privado, no WhatsApp.
Até mais assim, com minha boca. Esses. Peraí. Bom dia a todos. Graças a Deus, né? Estamos aqui nesse momento de quinto Ejoedac. E na nossa música tema tem uma frase que diz assim: quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. E a gente acredita, a gente acreditou e hoje estamos aqui. Então, que nesse momento a gente possa fechar os nossos olhos e dar graças. Porque tivemos a oportunidade de acordar no dia de hoje. Então, demos graças, gratidão pelo acordar, pelo amanhecer, gratidão pelas dificuldades vencidas, gratidão pela saúde de todos os dias, pelo alimento em nossas mesas, gratidão pelos nossos familiares, pelos nossos lares, gratidão pelos nossos amigos. Sempre agradecer ao nosso Deus nessa oportunidade de acreditar que o sol, que o outro dia sempre irá chegar. E juntos, elevando o pensamento em uma só sintonia, pedimos a Deus misericordioso, a Jesus, que nos envolvam em bênçãos, que nos envolva em luzes de amores e fluidos salutares durante todo esse evento, durante todo esse momento e em todos os dias de nossa existência. Graças a Deus, graças a Jesus, que os nossos irmãos desencarnados também se sintam acolhidos e amparados no dia de hoje. Graças a Deus, que assim seja, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, guia, que assim seja. Só verificando aqui, nós teremos a primeira oficina, que é Você e Seu Corpo, né, com a participação de Cris Silva, que faz parte da MEBEM, e de Claudiana Leal, que faz parte do Interestelar, né? E aí, gente, se vocês se assustaram com uma ação minha, que foi a entrada de Vanilson, né, que faz parte aqui da UEDAC. Aí eu me assustei, mas faz parte. Bom, queria chamar a Claudiana e Cris, né, esse momento é todo de vocês, lembrando que temos 30 minutos para a execução da oficina, né, se vocês quiserem se apresentar, temos 5 minutinhos, né, para poder fazer essa apresentação, e eu ficarei por aqui, qualquer coisa é só falar e eu respondo. Obrigada, Bruno. Bom dia a todos. Me chamo Cristina, faço parte da MEBEM, desse grupo maravilhoso, graças a Deus. Claudiana, está presente. Bom dia, pessoal. É muita alegria, né, estar na MEBEM, um grupo que eu conheço de muitos anos. Eu me chamo Claudiana, tenho 35 anos de doutrina espírita, onde comecei aí na casa da vovozinha. Então, é muita alegria estar com vocês. Estamos à disposição para quando vocês derem o sinal para começar.
grande abraço, um grande beijo, um domingo maravilhoso para nós. Não podia ser um domingo melhor do que começarmos com oração e pensando nas questões para que a gente tenha a possibilidade de solução. É isso. Obrigada a todos. Obrigada, Rafa. Creio que a gente já pode começar, Claudiana. Já Isso, está no horário da gente, né, Bruno? Isso, podem começar sim. Obrigada, Lembrando, Bruno. quando estiver perto, eu mando uma mensagem aqui no chat só para informar. Tá ótimo. Como já foi informado, a gente está conduzindo a oficina Você e Seu Corpo, onde Claudiane vai iniciar agora e no finalzinho eu faço uma dinâmica com vocês. Então, nós vamos começar, se somos nós e os nossos corpos, nós vamos começar falando do corpo, né? Nós estamos aqui na Terra, e qual é a nossa composição de corpo, né? Nós temos, né, a orientação da doutrina espírita, e ela nos diz que nós temos, basicamente, 3 corpos, né? O corpo espiritual, o corpo perispiritual e o corpo orgânico, o corpo físico. E do que se alimentam esses corpos, né? O corpo espiritual, ele se alimenta do bem. Ele nos traz a possibilidade de estar em contato com o plano espiritual. Daí nós temos na doutrina espírita algumas pessoas que têm maiores e menores facilidades com esse contato. E o corpo perispiritual, nós temos aquele intermediário que arquiva os nossos pensamentos e fica entre os 2 planos. Fica entre o plano espiritual e o plano material, que um influencia o outro. E o nosso corpo físico, ele é um corpo onde está orgânico na matéria e que precisa de um combustível, que é o alimento. E esse alimento, ele precisa estar também de uma forma leve e sutil e nutrido para que nos dê a energia suficiente para esse estágio aqui na Terra, para a nossa evolução. Então, basicamente, é isso sobre o corpo que precisamos, então, cuidar dos 3 ao mesmo tempo, se possível. E a doutrina espírita, ela nos ajuda a ter essa visão. O nosso tema vai se estender falando um pouco, então, dessa alimentação do corpo físico. E nessa alimentação do corpo físico, as experiências são diferentes uma das outras. Até porque quando estamos no plano terreno, nós estamos muito atrelados às influências também terrenas, de educação e de oportunidades de desenvolver o conhecimento. A minha experiência foi de entender uma alimentação mais saudável, com a redução ou a eliminação da carne, não aprendi na doutrina espírita. Na doutrina espírita, ela me levou às questões mais de desenvolvimento do amor e do conhecimento das questões do plano espiritual. Mas é uma oportunidade muito grande, eu parabenizo muito a vocês de terem pensado nesse tema, porque eu estou há 12 anos caminhando por essa trajetória de não ingerir carne, e não foi na doutrina espírita que eu tive a maior atenção, o maior despertar. Foi, na verdade, na ciência. Eu tive uma oportunidade de estudar acerca da sustentabilidade e, como o plano espiritual não cruza os braços para todas as nossas oportunidades, eu tive essa grande oportunidade do meu orientador ser uma pessoa que já tinha essa prática de 34 anos sendo vegano, e com isso foi trazendo para mim esses conhecimentos e eu fui associando e despertei nessa trajetória de não me alimentar por carne. Então, a partir do convite da Rafaela, eu comecei a catalogar o que eu encontrei na doutrina espírita, onde, em alguns momentos, como em tudo na nossa vida, né, na nossa encarnação, algumas pessoas estão mais
com mais prática, com mais facilidade, e outros com menos, e outros com mais atenção, outras menos. E aí eu fiz um catálogo, né, do que eu encontrei na doutrina. Mas antes disso, eu quero fazer algumas reflexões com vocês, se vocês puderem já colocar, responder no grupo. Por exemplo, eu coloquei uma reflexão: quem é o nosso veículo físico, né? E o que é que ele precisa para que a gente evolua? É uma questão. A segunda é que impacto ambiental nós temos no planeta a partir das nossas escolhas de alimentos. E a terceira é como anda a nossa compaixão e a nossa empatia com os nossos irmãos, os animais, né? Como sempre nós ouvimos e entendemos e vamos crescendo nessa filosofia, nós estamos em vários estágios, mas todos nós somos irmãos, estamos interligados, desde a pedra até os anjos. Então, estamos interligados, cada um na sua etapa. E essa nossa etapa, enquanto seres humanos, nós temos os animais muito próximos a nós. E como é que nós estamos desenvolvendo a nossa empatia com a dor deles, com toda essa questão da morte, né, que muitas vezes, quando a gente se alimenta dos animais, a gente não lembra, por estar tão fácil nas nossas mãos, os alimentos numa bandejinha, um pedacinho aqui, uma fatia ali, e você não lembra, não tem uma consciência imediata, quando está ingerindo carnes, de que eram animais. E eles têm espírito, sentimentos, estão num processo evolutivo, tanto quanto nós. E aí a gente não percebe que estamos nos alimentando dos irmãos. Então, é esse despertar, é essa questão que hoje a gente vai conversar um pouco, entendendo que todos nós temos livre-arbítrio, e o que é que a doutrina espírita nos mostra desde o Livro dos Espíritos até hoje, né? Porque o que nós temos de muito forte, né, e eu gostaria até de ler aqui, uma parte do livro Consolador, que é de 1941, ou seja, já temos uma quantidade de anos bem, bem longa, e diz assim: a ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam inúmeros vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Então, esse livro, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E aí uma outra coisa que me chamou muita atenção, né, porque são muitas citações, são muitas orientações dos espíritos amigos, dos espíritos mais orientadores, e que a gente não percebe muitas vezes. Temos citações várias no Livro dos Espíritos, temos no Nosso Lar, e no Nosso Lar, no capítulo 9, André Luiz diz uma coisa muito forte. Ele diz que no século XIX, a governadoria da colônia espiritual, ela demorou 30 anos para poder, e sobre muitos protestos, para poder instituir as reformas dos vícios alimentares. Eles consideram essa nossa alimentação ainda não tão leve, não tão importante para o nosso espírito, que eles precisaram de 200 instrutores, 200 espíritos, 200 das esferas mais elevadas, para poder apoiar alguns ministérios lá na colônia espiritual. Não eram nem todos, só em alguns. Então, assim, daí a gente percebe, apesar de tanto tempo, a dificuldade que
nós, espíritos encarnados ou desencarnados, temos de nos libertar desse vício. É considerado um vício, como qualquer um outro, como qualquer outra droga. Vou dar o exemplo do leite. O leite tem uma substância que ele é um verdadeiro nutriente, mas que nos vicia, e a gente ter dificuldade de se libertar. Então, nessas questões todas, né, sem nenhuma, como é que eu vou dizer, apologia, nem nenhuma apontar quem é mais evoluído, quem é menos evoluído nessa questão de se alimentar de carne, é uma questão que vai acontecendo naturalmente. Então, eu gostaria, nesse momento, de dizer um pouco da minha experiência. Quando eu conheci o meu orientador, eu já era espírita há 30 anos, e não tinha percebido, não tinha despertado pela doutrina, pela religião, pelo amor, pela compaixão, não tinha despertado este caminho de me libertar dos vícios dos alimentos mais pesados e gordurosos. Então, quando eu conheci pela ciência, a sustentabilidade, eu comecei a compreender quanto o planeta ele é praticamente destruído por esse tipo de alimentação. E eu fui aprendendo, e eu fui entendendo, e à medida que eu ia absorvendo esses conhecimentos, eu quis mais, eu quis entender mais. E se eu estava trabalhando, estudando, entendendo e amando a natureza, enquanto a questão toda climática, a questão toda de poluição, eu comecei a refletir. E uma das perguntas que eu não conseguia entender, por isso que hoje eu assim, tenho uma alegria de estar dividindo com vocês esses conhecimentos, até me emociono, que eu não sabia. Eu cheguei a perguntar para o meu orientador, professor, por que o senhor não come peixe? Porque eu tinha tanta dificuldade de compreender tudo isso, que eu achava que peixe não era carne. E ele disse uma coisa para mim que tocou profundamente minha alma. Quando ele disse assim, Claudiana, como você tem coragem de olhar nos olhos dos peixes, dos animais, e depois consumi-lo. É uma matança. Você está matando um ser vivo, um ser que tem essência. E ele não é espírita, esse não é orientador, ele é um budista. Então, a partir daí, eu não consegui mais. Eu não consegui me alimentar de animais. E comecei realmente a entender por que as outras pessoas, por não ter passado por essa experiência muito forte, e eu também, porque assim, chego no supermercado e encontro uma bandeja como uma posta de peixe, um pedaço do peixe, eu não vejo os olhos deles, eu não sinto a dor deles, eu não entendo o processo, eu apenas sou imediatista e quero me alimentar. E aí o que aconteceu? A partir daí eu comecei a estudar mais e comecei de uma forma que quem comanda a gente é a nossa vontade, associada a nosso cérebro, né? Porque para a gente evoluir, a gente precisa de duas coisas muito importantes, já dizia Kardec, as duas asas, a do amor e do conhecimento. E aí eu comecei a estudar e comecei a avançar nessa questão, e hoje eu estou, que existem as várias fases de como você se liberta dos vícios, desses alimentos mais pesados para a nossa espiritualidade. Então, eu comecei sendo vegetariana e não entendia o que era ser vegetariana ou ser vegano. O que é um vegano? Um vegano é aquela pessoa que ela não consome nada de origem animal, nada, até um shampoo, se tiver algum elemento ou de sofrimento no teste, para que esse shampoo chegue como um produto, ou se você tem algum elemento que um animal precisou sofrer, ou com a sua pele, ou com o seu sangue, ou com as suas vísceras, ou seja com o que for. Então, o vegano, ele tem um estilo de vida que ele não faz nada, nenhuma veste, nada que tenha algo
relacionado aos animais. Então, precisa se estudar muito até para entender um produto que você usa, se ele tem ou não algo dos animais. Então, esse é o vegano. Eu não sou vegana ainda, estou nessa trajetória. Então, o vegetariano é aquele que não come nada de origem animal, mas ainda usa alguns produtos, não é? E isso se chama ainda o vegetariano estrito. É aquele que não come carne, não come peixe, nem nada de animal. E também não come, não ingere nem os ovos, nem os derivados, como leite, como queijos, etc. Esse é o vegetariano estrito. Entenderam a diferença? O vegano é um estilo de vida que não usa nenhuma bolsa de couro, por exemplo, nem um sapato, nenhum perfume, nada que houve uma interferência de produtos com qualquer coisa animal. Esse vegano. E o vegetariano estrito é o que não come, mas ainda usa uma bolsa, uma veste, algum shampoo, algo. Esse é o vegetariano estrito. Aí tem o ovo-lacto vegetariano, é que ele não come, não digere queijos, leite, derivados e a carne, mas o ovo ainda ingere. E o lacto vegetariano é o que não come o ovo nem as carnes, mas ingere o leite e os derivados. E ainda tem o procto-vegetariano, é aquele que está com a intenção de começar a trajetória de transição, de eliminar os vícios das carnes, mas ele decidiu que vai começar. Como existe uma entrevista que se chama Pinga Fogo, né, quando perguntaram a Chico Xavier sobre essa questão, e Chico Xavier disse que se as pessoas ainda têm necessidade, ainda está atrelado a esse vício alimentar, que ele possa fazer essa transição com muita cautela, com muito cuidado, passo a passo, com início, com acompanhamento. Ele não diz que deixe ou não, até porque a nossa doutrina é uma doutrina de livre-arbítrio, mas ele diz que é importante, mas que sigamos uma trajetória de transição, porque como toda a nossa evolução, como toda a natureza, ela não dá saltos, tudo é uma caminhada, tudo é uma questão de seguirmos as orientações, as intuições e as instruções dos bons espíritos para aproveitarmos bastante a nossa reencarnação. Então, pessoal, o que eu gostaria de enfatizar também é uma outra observação de Emmanuel, quando ele diz quanto é forte essa mensagem e que nós precisamos refletir, né? Desde 1941, não é uma coisa de hoje, não é uma coisa do agora, apesar de já termos muitas orientações atualizadas, né, no campo espiritual, no campo da saúde, da medicina, né, de quantas pessoas estão livres de doenças e com uma vitalidade maior a partir do afastamento desse tipo de alimentação. Porque, como a gente falou lá no início, os três corpos se interligam. Então, se eu estou colocando no meu estômago algo que me faz mal, inclusive espiritualmente, isso tudo é preciso rever, estudar e tomar alguma decisão nessa caminhada. Bom, e aí no livro, o último que eu vou fazer uma citação, apesar de eu mandei para a nossa irmã um grupo de pesquisa que eu fiz, para que vocês depois possam socializar em outros momentos, porque é muito importante que a gente encontre essas fontes para que a gente consiga avançar. Então, no livro Cartas e Crônicas, né, ainda de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, ele dá uma mensagem tão forte que eu não sei como é que eu não vi essa mensagem na época, que eu não prestei atenção, não chegou essa oportunidade para mim dentro da Casa Espírita. E, novamente, eu parabenizo o grupo jovem, de estar tão cedo, né, já tendo esse acesso a essas informações de forma mais pontual. E diz assim: o lombo de porco ou bife de vitela
temperados com sal e pimenta, não nos situam muito distante dos nossos antepassados, dos tamoios e os caipós, que são os indígenas, né, que nós temos na Amazônia, que se devoram uns aos outros. Então, eu hoje costumo dizer, não sei se vou dizer uma coisa muito forte, mas estou dizendo de coração, por que é que eu não consigo mais comer carne? Porque se eu pego um pedaço de carne, eu penso que eu estou digerindo um irmão. Irmão, como nós que somos irmãos aqui, que estamos todos nos ouvindo, nós estamos juntos, né, por essa conexão. Então, por isso que eu não consigo mais. Aí vocês poderiam me perguntar, mas Claudiana, como é que você consegue se libertar? Porque, assim, isso tem 12 anos que eu comecei essa trajetória, mas como é que você, o paladar, o prazer, né, que ela está associada um pouco com as nossas questões de menos amor, se eu estou pensando só no meu paladar, se eu estou pensando só na minha questão de sentir prazer, né, pela comida, eu comecei, então, a estudar, eu comecei a fazer pesquisas cada vez maiores por exemplo, eu gosto de um pãozinho de queijo. Como é que eu vou ficar sem um pãozinho de queijo que isso me traz tanta alegria? E aí eu pesquiso, e quando eu começo a entender, e facilmente encontramos um pãozinho de queijo feito de outros elementos, como bem disse Emmanuel, de outros elementos, de macaxeira, de batata doce, e o paladar começa a se aproximar e você começa a se equilibrar, a não querer mais digerir os irmãos e, ao mesmo tempo, equilibrar isso que está no cérebro, né? Nós temos um caminho no nosso cérebro do prazer, onde você tem esse caminho e ele não desmancha o caminho, você precisa dar um outro acesso. Eu conto uma outra experiência para você. O mais difícil para mim foi a carne. Aliás, o queijo, né? Então, eu tive dificuldade do queijo. E depois, estudando, foi que eu descobri que é porque o leite tem essa proteína. E eu fui por esse caminho e fui fazer um curso fora do estado, saí daqui para estudar a fazer queijos. E aí foi uma semana de curso, tudo. E, finalmente, eu descobri que eu jamais teria o mesmo queijo que eu passei a minha vida inteira digerindo, mas eu consegui uma consistência, um paladar novo e também muito saboroso, onde eu consegui fazer essa associação, e fui assim, me libertando. Então, o que eu gostaria de transmitir para vocês, que essa trajetória é uma trajetória em busca da alegria, da felicidade, porque quando nós não fazemos mal a ninguém, quando nós nos sentimos felizes com a felicidade do outro, a gente vai sentindo essa alegria de não mais comer carne. Porque a carne, ela não é só ruim para a questão do corpo e da saúde, mas ela é ruim para a nossa felicidade, para o nosso espírito, para a nossa alegria de viver. Então, eu ainda tenho para dizer a vocês que não é uma questão de ser fácil ou difícil, é uma questão de tomar uma decisão, de você querer ter uma condição de aprender mais, para servir mais e amar mais. Eu não sei se eu estou no meu tempo, mas eu fico à disposição para a gente conversar mais sobre esses assuntos. Eu me emociono muito, por isso que eu sei que não estamos sós. Temos 15 minutinhos ainda, Claudiana. Se revigore. Eu sei que realmente é bem... Como é que eu posso dizer? Eu nunca passei por uma mudança parecida,
mas, como diz o nosso próprio tema, Deus seu melhor todos os dias, que possamos mudar nossa vida, nosso corpo, nossa mente, com os outros temas que vamos ver hoje também, um pouquinho, cada uma à sua maneira. Hoje está falando sobre a mudança, um pouquinho da mudança do nosso corpo. E essa mudança foi um processo que você conseguiu fazer e já tem o que, 12 anos, não é isso? E é muito bonito de se ouvir, né? Como você se emociona ao falar, porque não é fácil. A gente vem com uma estrutura física, né? De berço, comendo carne, todo e qualquer outro alimento, e a gente decide fazer essa mudança em nossas vidas. Eu não me vejo ainda, não vou mentir, mas entrando numa mudança assim, mas tudo é decisão. A gente pode ter, começar mudando os pensamentos, para depois mudar a prática. É um jogo de corpo, mente e espírito, não é isso? Vamos acordar. Como Oi. você disse, a questão orgânica, de novo, os mentores espirituais, né, e os autores dos livros que Chico psicografa, ele tem um avanço muito grande que eu gostaria de citar, onde, depois de 100 anos de todas as obras, né, de Kardec, houve publicações, né, por exemplo, no Livro dos Espíritos, depois que ele completou 100 anos, tem um livro que se chama Religião dos Espíritos, né, do Livro dos Médios, depois de 100 anos do Livro dos Médios, tem Seara dos Médios. No Evangelho segundo o Espiritismo, depois de 100 anos também, que completou 100 anos, tem o Livro da Esperança. E depois do livro Céu e Inferno, tem o livro Justiça Divina. Então, esses livros são interessantes, porque já temos abordagens mais atualizadas, né, dos espíritos, porque à medida que nós vamos evoluindo, todos nós, né, não adianta você pensar em evoluir sozinho, né? E eu não sou essa pessoa evoluída que vocês podem estar pensando, não. Na verdade, é tão forte para mim que eu lembro quando eu entrei na doutrina espírita, eu entrei aí na casa da vovozinha e era aniversário de 50 anos da casa da vovozinha. E tinha uma palestra que eu fui assistir, foi o meu primeiro pezinho aí na casa da vovozinha. E eu chorei a palestra inteira. E depois eu perguntei a Divaldo, numa oportunidade, por que eu chorei tanto e por que eu choro quando eu me emociono. Aí ele disse, é o gelo que está derretendo. Então, assim, não é fácil esse caminho, mas ele é possível. E, de novo, é conhecimento e amor que nos transpõe essas barreiras que nós temos. Porque eu vou contar um caso bem interessante. Todos aí na casa da vovozinha conheceram a minha mãe, que era conhecida carinhosamente por Wanda. Então, quando eu era bem pequenininha, ela tinha um espírito tão já evoluído que, vocês sabem, quando a gente mora assim um pouco em lugares mais simples, a questão da alimentação do frango, aí chamam hoje de galinha de capoeira, ela não conseguia, porque assim, falta informação, falta um direcionamento. E eu pequenininha, acho que eu tinha assim uns 8 anos de idade, e eu lembro como se fosse hoje. Quando a minha avó não estava presente, então quem matava, é um crime. As galinhas eram, assim, ou eu ou a minha avó. Porque a minha mãe não conseguia. Ela comia, mas ela não conseguia. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem e eu gostaria de dividir com vocês. Então, eu pequenininha, o que foi que me ensinaram? Qual foi a minha educação? Por isso a importância da evangelização. Então, a minha avó, quando não estava presente, que a minha mãe não conseguia matar as galinhas, aí ela me ensinou, e me ensinou muito certinho, que ela dizia assim, mas você é muito inteligente, você... Eu acertava bem na jugularzinha da galinha, e era assim, morria de imediato. Porque as pessoas diziam assim, não, quando não acerta, aí a galinha... Olha, imagine hoje a tristeza que eu sinto. As galinhas saem andando quando você não acerta bem na jugular e quando ela não sangra totalmente. É muito duro isso. E eu pequenininha, 8, 9 anos, eu aprendi isso, me ensinaram a matar. Então, assim, não é da nossa essência. Nós é que temos o papel importante de educar, de mudar.
pela educação. Então, eu passei muitos anos da minha vida, acho que até os 14, 15 anos, sei lá, fazendo essa matança. Depois veio a praticidade de que hoje, por isso que nós nos distanciamos de chegar no supermercado e encontrar já uma galinha batida, já uma galinha morta, ou seja, a gente terceiriza a morte. Mas aí, para quem não quer conviver com essa matança, como bem diz Emmanuel, o frigorífico e os matadouros, então você sai dessa instância, né? Porque você vira um matador, vamos dizer assim, de aluguel, um matador que você terceiriza essa morte, aí você não percebe mais. Mas olha, não é da nossa essência. A nossa essência é crescer, é virarmos anjos, é evoluir. Então, assim, chegar nesse nível de sentimento, cada um de nós vai chegar por uma instância. A minha instância de despertar, né? Ainda não estou lá totalmente, mas eu tenho uma longa estrada pela frente, mas o que me aconteceu foi uma oportunidade que eu sou muito grata a Deus por ter me resgatado, né, nesse estudo que eu fui fazer sobre sustentabilidade, e comecei a compreender, e comecei a ver e a perceber, e aí, naturalmente, porque as pessoas perguntam a mim, Claudiana, você sofre? Você não sente? Não, eu não sinto nada, porque eu não fiz nada por obrigação, nem por modismo, nem por imposição. Eu fui, à medida que fui me informando, o meu próprio ser foi se libertando, foi deixando. Então, assim, não consigo mais. Se você me perguntar hoje quanto é o quilo de um camarão, de um caranguejo, de uma carne, eu não sei, porque não estou nessa vibração mais. E olha que eu comia caranguejo há 15 anos atrás, ali onde tem aqui as nossas praias, que era assim quase que compulsivo, né? Então, assim, todos nós vamos conseguir. E não vamos condenar ninguém que ainda não conseguiu. O que nós estamos aqui tratando é de informações que existem Verdade. em lugares, e à medida que nós vamos despertar e que a espiritualidade vai nos oportunizando, nós vamos avançando e tomando decisões. Verdade. Claudiana, nós estamos chegando ao final da nossa oficina, falta 5 minutinhos. Então, eu vou mudar a dinâmica, porque não vai dar muito tempo. Não sei se vocês estão vendo, gente, no canto esquerdo da tela de vocês tem uma mãozinha, assim. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nós temos 5 minutinhos ainda para poder tirar a curiosidade de vocês, né? Porque como a dinâmica leva um pouquinho mais de tempo, eu não vou fazer, porque não vai dar tempo e vai atrapalhar as outras oficinas. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Eu estou aguardando vocês. Oi. Aqueles que não tiver a opção de levantar a mãozinha, pode falar no chat, aí tu dá uma olhadinha. Pronto, pronto. Como o Bruno falou, quem não tem a opção da mãozinha no canto esquerdo da tela, pode mandar aqui a mensagem aqui do lado que a gente vai respondendo. Alguém? Tu ainda pergunta? Cris, Oi, Júnior. se der tempo fazer a dinâmica, senão eu queria só tirar uma dúvida bem rapidinho. Fique à vontade. Primeiro, parabenizar, né, Claudiana, e pela exposição, pelo relato, né, sensível e dotado de emoção que realmente provoca essa reflexão na gente, a gente repensar algumas coisas, claro, entendendo o tempo de cada um, o momento de cada um e os nossos processos individuais, né? A minha dúvida é se existe alguma diferença entre os tipos de animais, né? A gente sabe que a faixa de animais são enormes, desde domésticos, selvagens, insetos, enfim, todas essas questões. Se existe alguma diferença, por exemplo, de insetos, né, nesse cuidado que a gente precisa ter. Insetos que aqui não são comestíveis, mas em outros locais são. Aqui a gente vai lá e mata por se sentir desagradável aquele inseto, né? Para animais domésticos, por exemplo, ou aqueles animais que nós temos, ou particularmente eu, tenho o hábito de ainda ingerir. Essa é a minha dúvida. Claudiana, você poderia responder?
Está desligado. Está desligado seu microfone. Desculpa, eu liguei só a câmera, não foi? Então, assim, Júnior, eu não detenho todas as informações, mas dentro do meu conhecimento, eu tenho 2 caminhos para te responder. O primeiro caminho, na questão ambiental, é que a própria natureza, ela tem um equilíbrio ecológico, que os seres, eles não precisam ser destruídos por nós para que haja esse equilíbrio. E sobre a questão da ingestão de animais, sim, existem doenças que a gente chama doenças zoonóticas, que elas transmitem as doenças dos animais para a gente, isso na questão da saúde do corpo físico. Mas sim, todos os animais que nós, se estudarmos bem detalhadamente a questão da evolução, todos estão num estágio e que nós, se pudermos, evitemos a matança dos animais, a agressão dos animais, porque, assim, a natureza, aí, alguns poderiam dizer assim, e quando a gente tem, por exemplo, um elemento como os mosquitos, né, e a gente precisa fazer o controle. Então, nós podemos tranquilamente, através dos estudos biológicos, da biologia, da ecologia, da sustentabilidade, fazer esse equilíbrio da matança. E aí eu dou um exemplo de budistas, e vou dar um exemplo caseiro. Os budistas, eles não matam as formigas, por exemplo. Eles, na verdade, eles trazem das formigas um conhecimento. Isso tudo há um equilíbrio no que a gente está falando, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tudo é equilíbrio na natureza. Então, a questão dos animais, ingerir os animais, não é uma coisa salutar para nós. Nós temos aí um vírus hoje, na nossa atualidade, e estão estudando mais profundamente, mas provavelmente foi uma doença zoonótica, né? Então, isso é que está nos ensinando a cada dia a nossa caminhada, a nossa evolução, porque o nosso planeta está numa transição, né? E essa transição é preciso que todos tenham um caminho evolutivo. Então, eu dou exemplo dos budistas, que eu também me surpreendi quando eu me deparei na minha pouca evolução, de ver que pessoas respeitam formigas, né? E as formigas, elas têm uma trajetória, então eles dizem assim, que cada caminhada de uma formiga está na rotina da formiga. E aí eu tenho um exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão desencarnado, que se chamava Cláudio, de uma evolução maravilhosa. E ele dizia assim, uma vez ele me contou, eu não acreditei, porque assim, eu tão distante dessa evolução em relação a ele, e ele andava de motocicleta, às vezes viajava, então se ele encontrasse no meio do caminho, seja qual for o animal, um lagarto, alguma coisa, ele parava e ele retirava o animal do meio da estrada, né? Porque as estradas, também falando de forma biológica, ecológica, sustentável, as estradas, elas adentram, às vezes, locais que são de matas, e eles começam a atravessar e morrem muitos animais, né? Existe um índice de mortandade de animais muito alto nas estradas. E ele me contava que ele parava, e assim, na verdade não era nem ele que me contava, era uma outra pessoa que caminhava com ele e dizia assim, olha, não tem quem aguente, Cláudio, era o nome dele, porque ele não pode ver um animal no meio da rua, ele para, a gente às vezes atrasado, ele para salvar o animal da estrada. Então, assim, essa percepção de amor aos animais é de um despertar que cada um, como diz o Dr. Alberto Almeida, cada um evolui de uma forma. Às vezes a gente está numa evolução nesse ponto e em outro a gente ainda precisa crescer, né? Em algumas coisas nós somos sementes, em outras nós somos árvores já colocando frutos. Então, é uma trajetória que o que a gente precisa muito é de informação, é de estudar. Estudar é um caminho que nos leva à felicidade. Eu costumo dizer isso à minha neta. Quem não gosta de estudar, não gosta de evoluir. É isso. Cris, o fone. Desculpa. Júlia Mendes também fez uma pergunta. Dá tempo ainda, Bruno? Faça a pergunta para responder e depois faça a dinâmica. Eu não vou fazer a dinâmica, Bruno, porque vai se estender bastante. Eu vou deixar a Júlia fazer a pergunta dela e a gente pode seguir. Júlia, abre o teu microfone e faz a sua pergunta. Ela estava com a mãozinha levantada. Desculpa, eu não sei se fui eu não. Se foi, eu levantei sem querer. Desculpa. Então tudo bem. Pode seguir, Bruno. Muito obrigada pela oportunidade. Claudiana, Jesus abençoe.
Foi linda a mensagem, a reflexão que foi passada. Tenho certeza, não só eu, mas todos que estavam aqui presentes, conseguiu absorver muita informação. Eu gostaria de poder aprender mais. Eu tenho um filho que não come carne desde pequenininho. Eu sempre ofereci, mas ele não aceita, ele nunca aceitou. Então, assim, é da própria evolução dele. Então, assim, eu também tenho muito a aprender com ele e com a espiritualidade, e sim com a vida, né? Então, que ela nos mostra mudança todos os dias. Então, gratidão, não só a MEBEM pela oportunidade de aprendizado, como a você que trouxe ensinamento para a gente hoje. Oportunidade, porque eu só consegui aprender mais junto com você. Um beijo para todos. Gratidão. Pode falar, Cris. Não, eu só estava agradecendo. Obrigada. Agora é com você. Gratidão a Claudiana e a Cris